Hello, people! Já estudou inglês hoje? Não? Então vem comigo. Hoje nós vamos aprender inglês usando mapas mentais. Como é que a gente pode estudar inglês com mapas mentais? Mapa mental, na verdade, ele é um recurso que a gente pode estudar qualquer assunto ou qualquer tópico. E com o inglês não é diferente. Nesse caso, esses mapas são sobre os tempos verbais. No caso, sobre gramática, tá? Hoje a gente vai estudar, então, o present simple, ok? Então, assim, esses mapas, eles são um arquivo em PDF, tá? Se você quiser adquirir ou quiser mais informações sobre os mapas, procura aí mais vídeos no canal, me segue nas redes sociais, nas outras redes sociais, também para ficar por dentro de tudo sobre os mapas, de tudo sobre inglês e também outras novidades. E também tem link aí na descrição do vídeo. Mas voltando para cá, esse é um arquivo em PDF, como eu já falei. Essa é a nossa capa oficial. E aí, quando a gente desce, né, vai ter aqui uma mensagenzinha, que aí é exclusivo para quem adquire os mapas. E aqui a gente tem todos os tópicos, né? São mais de 11 tópicos verbais, de tempos verbais. Como os tópicos maiores, a gente tem aqui o presente, o passado e o futuro. Mas, dentro deles já existem subcategorias, vamos chamar assim. Então, presente simples, presente contínuo, presente perfeito simples, presente perfeito contínuo. O passado segue a mesma lógica e o futuro tem algumas outras nomenclaturas, mas são 3 tipos de futuro aqui. De bônus, você leva as 3 principais condicionais que existem na língua inglesa, que a gente chama de primeira, segunda e terceira condicional, tá? Depois vai ter uma capinha oficial aí para você se situar qual o conteúdo que você está. Então, nesse caso aqui, o Simple Present, o Present Simple, como você queira. Nosso primeiro mapa aqui sobre o assunto, né? A gente vai ter aí 4 tópicos para que a gente siga uma estrutura de raciocínio que fique lógico para a gente. Então, quando a gente está trabalhando tempos verbais, nós precisamos saber os usos, ou seja, quais situações, quais ações o meu tempo verbal vai acontecer. Além disso, a estrutura da frase afirmativa. No 3, a estrutura da frase na forma negativa. Na 4, aqui, forma interrogativa. E lá na frente a gente vai ver que os mapas eles terminam com advérbios ou expressões de tempo comuns desse tempo verbal, ok? Então vamos lá, vindo para a nossa aula. O simple present, ele vai acontecer, perdão que eu vou ler aqui demais, eu quero dar um zoom aqui, mas eu estou em tela cheia, então eu acho que é isso. Ó, então, de usos, a gente vai ter 4 tópicos. A gente vai usar o simple present quando for um fato, uma ação habitual, né, uma coisa que você costuma fazer, um hábito, uma rotina. Ainda em verdades universais, né, são situações que não mudam independente da minha opinião, de eu concordar ou não, e ainda em ações futuras planejadas. Aqui já entra num sentido de futuro, mas a gente pode usar sim o simple present nesse contexto, né? Desde que ela seja planejada. E daqui a pouco, nos exemplos, vocês vão entender. Na verdade, antes de ir para as formas aqui das estruturas, eu já vou vir para a próxima página, porque aqui tem os usos justamente com os exemplos. Então, perceba que os tempos verbais, os verbos, eles estão destacados aí, coloridos, já com as suas respectivas conjugações, as suas regras. E lá na frente, daqui a pouco, você vai entender o que são essas regras, tá? Então, como um fato, eu posso dizer, por exemplo,
I live in Alagoas. Eu moro, eu vivo em Alagoas. Na segunda situação, no segundo uso, eu tenho o exemplo. Susan gets up at 6 o'clock every day. Então, a Susan acorda, gets up, que é o verbo acordar, às 6 horas todos os dias. Então, como são todos os dias, isso é uma ação habitual, uma rotina para Susan. Verdades universais. Dogs bark a lot. Então, cachorros latem muito. Ações futuras planejadas. The plane leaves in 20 minutes. O avião sairá em 20 minutos. Voltando para cá, ou se você quisesse ter já visto todas as estruturas, você ia seguir para a próxima página, onde vai ter a forma afirmativa com a estrutura e exemplos e todas as demais na mesma lógica. Forma negativa com exemplos, interrogativa com exemplos, ok? Mas como eu não falei, eu vou voltar para cá. Então, na forma afirmativa, a gente vai ter aí de estrutura, né? Eu vou ter uma ordem. A gente está falando aqui de tempos verbais, de gramática. Gente, gramática, ela tem que ter estrutura, ela tem que ter ordem lógica a ser seguida. É claro que vai ter exceções, mas existe um padrão. No português isso acontece, em qualquer outra língua isso acontece. Se a gente não usasse um padrão, a gente não conseguiria nos entendermos, né? E em língua inglesa não é diferente. Então, na forma afirmativa, eu vou ter a estrutura mais simples que eu consigo ter de uma gramática. Eu vou ter o sujeito, e aí o sujeito é aquela pessoa, coisa, animal, objeto, que sofre, recebe, pratica a ação do verbo. E um detalhe é que em inglês não tem, a gente não trabalha muito com o sujeito oculto ou indeterminado, como no português. Então, ele tem sempre lá na frase um pronome, pelo menos pessoal, para que fique claro esse sujeito. Então, vai ter o sujeito, depois do sujeito vai vir o meu verbo, e aí daqui a pouco a gente vai conjugá-lo. E o complemento, né? O complemento é um termo acessório, às vezes ele vem, às vezes não, depende também da exigência do verbo, porque tem verbos que exigem, né, esse complemento e alguns não. Na forma negativa, a gente vai trabalhar aí de estrutura com o sujeito, partículas de negação, porque a gente está falando aqui de uma língua estrangeira que nas formas negativas sempre trarão auxiliares. A gente chama isso aqui de verbos auxiliares para vir junto com o not e esse not não vir isolado sozinho. No português, para a gente negar, a gente simplesmente coloca um not lá na nossa frase. Ou não, aliás, perdão. Em inglês, ele precisa vir esse not, né, esse não, junto com o auxiliar. E os auxiliares geralmente são específicos de cada tempo verbal, então também fica mais fácil, tá? Então a gente vai usar o don't you does it, verbo no infinitivo e complemento. Daqui a pouco, quando eu for para a página onde tem a estrutura com exemplos, eu explico com mais detalhes. Mesma lógica aqui na interrogativa. Agora eu vou ter um do e um does, né? Os auxiliares. No início da sentença, isso é uma característica também da forma interrogativa no inglês. Os auxiliares nas frases interrogativas vêm no início das sentenças. É claro que tem algumas exceções, por exemplo, se tiver pronomes interrogativos, etc e tal, mas deixando um pouquinho aqui as exceções de lado, fora alguns casos, 99% dos tempos verbais, eles começam a frase com o auxiliar. Então, nesse caso aqui, o auxiliar é o do you does, e depois aqui o sujeito, depois o verbo infinitivo, depois o complemento. Essa parte aqui, como a gente já viu, e aí, como eu disse, vamos para a frase afirmativa junto com alguns exemplos, alguns detalhes. Na verdade, essa parte aqui é mais regras e na outra vai vir mais
exemplos. Mas aqui nesse tópico 2 também tem exemplos. Então, ó, eu já falei isso aqui no slide anterior, né, na página anterior, que na verdade não é um slide, é um PDF. E aí vocês têm um sujeito, esse sujeito, como eu falei, né, ele pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, qualquer sujeito mesmo que pratique e receba a sofra a ação aí do verbo. A gente ainda pode usar nesse sujeito os pronomes pessoais, e aí isso é uma questão base, né? Se você não sabe os pronomes pessoais, o que significam, quem é primeira, segunda, terceira pessoa do singular, quem é primeira, segunda, terceira pessoa do plural, depois volta, dá uma pesquisada, dá uma estudadinha nisso, que é muito, muito importante. E aí a gente tem de terceiras pessoas do singular o he, she e o it. E por que aqui vai ser tão importante a gente saber quem são essas terceiras pessoas do singular? Porque a gente só vai ter regra no verbo quando o sujeito for uma das terceiras pessoas do singular. Vou explicar melhor. Quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, adiciona-se aos verbos. Então, vou olhar quem é o meu sujeito. Se o meu sujeito for terceira pessoa do singular, uma dessas três aqui, he, she ou it, né? Ele ou ela para animal, objeto, coisas, etc., que não seja ser humano no singular, né? Eu vou adicionar algo ao meu verbo. O meu verbo vai precisar receber a adição de alguma partícula. Que partículas são essas? Ou ele vai receber S, ou ES, ou IES. Quando ele vai receber S? Como regra geral. Dizer que é regra geral quer dizer que vou ter casos especiais, casos específicos, e tudo o que não encaixar nos casos específicos especiais, eu vou adicionar então a regra geral. Mas o detalhe é, se o meu sujeito é terceira pessoa do singular, o meu verbo precisa receber uma dessas três partículas. Quando o meu verbo vai receber S? Quando o meu verbo for terminado em S, SS, CH, SH, X, O ou Z. Quando o meu verbo terminar em Y, eu vou ter duas situações. Ou ele termina em Y e antes desse Y vem uma consoante, ou antes desse Y virar uma vogal. Essa regra aqui é quando termina em Y e antes do Y precede, vem uma consoante, ok? Quando isso acontecer, eu vou adicionar IES. Só que aqui tem um detalhe, eu não vou só adicionar, eu preciso eliminar o Y e adicionar então o IES, ok? Sigamos. Quando o meu sujeito, então, não for terceira pessoa do singular, for uma dessas aqui, ó, I, you, we, they, eu, você ou vocês, nós, eles ou elas. Os verbos, né, não receberão acréscimo nenhum. Então, a gente vai deixar ele na sua forma comum, sem adicionar partícula alguma. Então, por exemplo, ó, I speak English fluently. Eu falo inglês fluentemente. You have a cute dog. Você tem um cachorro fofo. They swim every day. Eles nadam todos os dias. Ok? Aí tem uma observação aqui, ó. O sujeito nem sempre são pronomes pessoais, né? Todos os exemplos aqui têm pronomes, mas é claro que no lugar desses pronomes podem vir nomes próprios ou nomes específicos. Por exemplo, no lugar desse they, poderia ter assim: Joana e Carlos nadam todos os dias. Joana e Carlos swim every day. Então, Joana e Carlos eu substituiria por quem? Por they. E aí, como eu disse, é importante aqui, se você tiver dúvida nisso, você voltar depois e estudar os pronomes pessoais, responder alguns exercícios sobre isso, porque isso aqui que eu estou falando seria natural para você, né? Fazer essa substituição mental
de um nome por um pronome próprio respectivo a ele, né? Um pronome pessoal respectivo a ele. Bom, então, vindo para cá, a gente vai ter exemplos dessas três situações aqui, ó. Então, ó, terceiras pessoas do singular, he, she, he e the bee, que é a abelha, ou seja, um animal, né, no singular. Veja que o que foi acrescido aqui, acrescentado, está em rosinha. Todos aqui, por acaso, recebeu ES, mas, como eu falei, né, como a gramática manda, né? Eu preciso ver, recapitulando, eu preciso ver quem é meu sujeito e separar. É terceira pessoa do singular? É. Então, eu preciso olhar a terminação do meu verbo, encaixo uma das duas terminações, o que satisfazer a ele. Não é essas duas situações, eu vou adicionar apenas essa que é regra geral. Por exemplo, o verbo termina em letra K, em letra P, em letra M, N, T. Tudo que não encaixar nessas aqui, eu adicionaria apenas essa, desde que o meu sujeito seja he, she, it. Não é he, she, it, eu não adiciono nada. Essas observações é só na forma afirmativa. É que tem mais detalhes e regras e exceções. A negativa e a interrogativa, isso não acontece tanto. Aí aqui a gente ainda tem duas observações quando o meu verbo ele é irregular. Então, ele não vai seguir essa estrutura. Ele vai ter características próprias. Ele vai ter sua escrita própria. Por isso que ele é irregular. Então, ele vai diferir, né? Vai diferenciar do padrão. Então, a gente aqui tem dois verbos. O nosso amado verbo to be e o verbo to have. O to be no presente simples, ele assume três formas. Am, is e are. E aí a gente precisa memorizar, decorar, aprender, seja lá o que for, o verbo to be e sua respectiva pessoa. Então, para I, é am, para you, are, he, she, it, a gente usa is, will, they, are. Já o verbo to have, ele também é irregular. Então, nas terceiras pessoas do singular, ele vai ser diferente. Ele vai assumir aí a forma has, ok? Nas demais, ele segue sendo verbo have. Na forma negativa, como a gente já viu, eu vou usar aqui, fazer o uso de dois auxiliares. E a partir do momento que eu tenho auxiliares, geralmente eles são específicos do meu tempo verbal. Nesse caso aqui, a gente vai ter dois auxiliares, o don't e o doesn't. Para quê? Um vai funcionar para as pessoas do singular e o outro vai funcionar para as pessoas do plural. E aí, como eu vou diferir aqui, vou usar auxiliares, eu perdão, acabei me distraindo aqui. Como eu vou fazer uso de auxiliares, o meu verbo ele não precisa mais receber aquelas regras lá, nem S, nem ES, nem ES. Ele volta para a sua forma base, para a sua forma infinitiva, para a sua forma sem alteração, porque como eu já falei, esse don't e esse doesn't vai me mostrar, vai me dizer que a minha frase está no presente simples, tá? Então, doesn't a gente usa para recheat, terceiras pessoas do singular, don't para as pessoas do plural e o I também, que não é plural, mas não é terceira pessoa, né? Primeira pessoa. Então, para eles a gente usa don't. Ok? Exemplo, he doesn't fix cars. Então, ele não conserta carros. Veja, sujeito, terceira pessoa do singular. Para essa pessoa aqui eu uso doesn't, que a regra a gramática me diz. O meu verbo fica no infinitivo normalzinho, que é o fixe, e o cars é complemento. Quando a pessoa aqui não é sujeito, não é terceira pessoa do singular, mesma lógica, ó. They, né, eles ou elas,
Don't watch TV every afternoon. Não assiste TV toda tarde. Então, para day a gente usa don't, é o que a gramática me diz. O meu verbo fica no infinitivo sem adicionar nada a ele. E o resto é complemento, ok? Na forma interrogativa, também seguimos aí uma estrutura. Agora, eu tenho uma característica, geralmente, da forma interrogativa, que eu também já citei lá na frente. As interrogativas, elas iniciam por auxiliares e só depois vem o sujeito. A única exceção é que, quando tem pronomes interrogativos, por exemplo, o que, quem, qual, quando, em inglês, né, são também chamados de WH questions, aí eles vêm no início de tudo isso, mas no caso, essa estrutura, ela continua esse padrão que vocês estão vendo aqui. Então, a mesma lógica, ó. Aqui eu tenho um don't e um doesn't porque tem um not, né, na forma curta ou contracta. Mas é a mesma lógica, eu tenho um do e tenho um does. Então, do eu uso para essas pessoas e does eu uso para he, she, it. E aí, saem os exemplos, ó. Does he fix cars? Ele conserta carros? Então, does eu no início concordando com esse he, né, com esse sujeito, e aí vem o sujeito, o verbo sem alteração nenhuma e o complemento, claro, sem esquecer, perdão, do sinal de interrogação. Do they watch TV every afternoon? Então, ó, do vai concordar com o meu sujeito, o watch sem alteração nenhuma, depois o complemento. É basicamente isso. Para finalizar o nosso tempo verbal, a gente tem aí advérbios ou tempos verbais, expressões, né, que são comuns nesse tempo verbal. Nesse caso do simple present ou present simple, é muito comum a gente aparecer, né, frases com adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência. Porque lembra que tem um tópico lá, vou voltar, que são hábitos, né? Ações habituais aqui, ó. Ações habituais nada mais é do que coisas que você faz de forma habitual, ou seja, rotina. Se eu vou falar da minha rotina, é comum que eu use advérbios de frequência para sinalizar com que frequência eu faço determinada coisa. Porque apesar de ser rotina, nem tudo a gente faz 100% das vezes. Então, eu uso esses advérbios para dar ênfase aí nessa frequência, tá? Aqui não tem tradução, tem porcentagem, porque podem observar que tem alguns que são bem próximos, de 70 para 80, de 80 para 90, de 90 para 100. Então, são porcentagens muito próximas. Se vocês forem por tradução, não que esteja errado, pode ser que alguém se sinta confortável, né? E aí para mim, todos os métodos são válidos desde que você aprenda a coisa. Então, aqui tem porcentagens para ficar mais confortável para que você associe essa porcentagem mesmo, essa frequência que a palavra quer mostrar. Então, por exemplo, quando eu uso never, eu vou dizer que eu faço a coisa 0%, ou seja, nunca, né? E aí, por aí vai. Rarely, eu vou usar aí 5%, faço 5% das vezes. Sheldon, 10%. Occasionally, 30%. Sometimes, 50%. E por aí vai, tá? Always, eu faço 100% das vezes. Então, isso aqui precisa ser memorizado para quando você vir um advérbio de frequência, você saber por que ele está ali. Então, nossa aula acaba por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de valorizar o meu trabalho, né? E eu espero que vocês aprendam bastante e vamos ser fluentes, né? Por um mundo fluente aí, por um mundo bilíngue. Quero todo mundo falando inglês.
aqui comigo, ok? See you!